Olá, meu nome é Fábio Benedetti, sou um dos chefes do restaurante Paellas Pepe e agora a gente vai mostrar para vocês como se prepara a verdadeira paella do Pepe. Para preparar a paella do Pepe, que é um dos carros-chefes do nosso restaurante, a gente vai precisar de azeite extra virgem, filé de sobrecoxa de frango cortado em pedaços, cebola picada, vagem, pimentão, mexilhões à meia casca, vongole, tomate, açafrão, sal, corante espanhol, tempero com salsinha e alho, lula, camarão limpo, ervilha, lagostins, camarões, arroz parbolizado e um caldo que veio do cozimento de cabeça de camarão. Vamos ao preparo? Um dos grandes segredos para se fazer uma paella é que o fogo ele esteja sempre por igual na panela. Então, por exemplo, uma panela grande ela não pode ser feita numa boca pequena de fogão, porque senão você só vai ter o fogo no meio da panela, tá? No começo a gente vai usar um pouco de fogo alto, porque a gente precisa dele para fritar o frango e a cebola, principalmente. Vamos lá, então acrescentando o filé de sobrecoxa cortado em pedaços grandes. Bom, um dos segredos da paella também é você sempre adicionar o sal em todos os ingredientes que você coloca, porque eles vão pegando o gosto na medida do preparo, tá? Então coloquei frango, coloco uma pitadinha de sal. Coloquei a cebola, que vai ser o próximo ingrediente, coloco mais uma pitadinha de sal e assim vai. Então a gente vai fritar o frango e a cebola juntos. O próximo ingrediente que a gente vai adicionar é a vagem. Quem não gostar de vagem ou quem não encontrar, pode substituir por ervilha torta. Só lembrando que a ervilha torta ela vai escurecer um pouco a cor da paella no final. Então a gente prefere a vagem pela coloração também. Vou colocar uma pitadinha de sal na vagem. Não precisa ter muito medo de sal, porque a paella é um prato que vai com muita água e muito arroz. Então o sal não vai ser um problema inicialmente. Bom, agora a gente vai incluir o pimentão na receita. Aqui a gente vai usar o pimentão verde e o vermelho, mas também pode se utilizar o amarelo, até pela coloração que ela dá na paella e fica bem bonita. Essa é uma fase bem colorida da paella e bem cheirosa. Pena que não tem cheirinho aí no vídeo para vocês. Lembrando sempre, uma pitadinha de sal para cada ingrediente. Bom, agora chegou a hora da gente incluir o mexilhão e o vongole na receita, tá? O mexilhão a gente usa ele na meia casca, então eu vou escolher alguns aqui para colocar e deixar uns maiorzinhos para enfeitar no final, vocês vão ver como é que fica legal. Bom, vamos colocar o vongole também. Diminuir um pouquinho o fogo, vamos lá. Bom, os vongoles, como é que você faz para colocá-los, como que você deixa eles prontos para colocá-los? Então, normalmente os vongoles você vai comprar eles fechados, eles vivos, dá uma lavada e coloca eles para cozinhar. Deixa ele abrir fervura, quando ele abrir fervura, os vongoles vão abrir, você deixa essa água, guarda essa água que você cozinhou, pega com uma concha, uma escumadeira esses vongoles e faz uma nova lavagem para tirar um pouco de areia que possa ter sobrado. Bom, agora a gente vai colocar o tomate, tomates picados. Não precisa descascar, não precisa tirar semente. A gente dá uma preferência por eles um pouquinho mais verde do que maduro, porque o maduro ele se desfaz mais facilmente. O ideal, como ele vai ficar bastante tempo aqui cozinhando ainda com água, tudo, o ideal é que o tomate não se desfaça tão rapidamente. Pronto. Lembrando, uma pitadinha de sal. Então ela está numa fase aqui que ela deu uma refogada com fogo alto, sempre lembrando para deixar eles fritarem mesmo. O tomate já começou a soltar um pouco de caldo, então chegou a hora da gente acrescentar o nosso caldo da paella. Como que a gente preparou? A gente pegou cabeças de camarão e colocou para ferver numa água. Tá? Você deixando ele levantar a fervura, ficar por aproximadamente 10, 15 minutos fervendo, ele vai soltar bastante das características do camarão,
a gente deixa descansar, descarta a cabeça e utiliza o caldo, tá? Bom, colocado o caldo, agora a gente vai completar usando água potável. Bom, a gente tem que considerar que a gente não pode encher a panela, porque ainda a gente vai colocar o arroz e alguns outros ingredientes. Então, deixar mais ou menos um dedo aqui da panela já tá bom de caldo. Agora a gente vai adicionar os temperos para finalizar a paella. Então, aqui é um processamento de salsinha com alho que a gente coloca, é sempre a gosto. Junto com isso, a gente vai acrescentar um pouquinho de corante. Ele é sem gosto, mas ele dá uma coloração bastante bonita no arroz. O último dos temperos, digamos assim, que a gente vai utilizar, e é o mais interessante, que é o açafrão, realmente, o verdadeiro, que é o açafrão espanhol, que na verdade ele é um pistilo, ele é aquela parte de dentro de uma flor. Então ele é de uma flor da família das iridáceas, ele tem uma característica toda especial, ele se colhe somente numa época do ano, então é uma especiaria bastante cara, digamos assim, mas que dá um sabor todo especial. Então a gente usa ele seco e a gente dá uma moidinha nele antes de colocar com as próprias mãos. Agora vamos misturar os temperos, o corante, para ele pegar em todos os ingredientes. Então chegou a hora da gente colocar o arroz na paella, tá? Então quanto que eu vou colocar de arroz nisso aqui? Bom, eu nem me preocupo muito com a quantidade de arroz, porque independe do tamanho da paella, eu vou usar sempre uma quantidade determinada pelo tamanho da panela. Então, como que a gente vai fazer? Bom, a técnica que a gente utiliza é a seguinte: a gente usa sempre como referência as duas alças da panela. Então a gente abre aqui um canal com a escumadeira para os ingredientes, tentando deixar livre aqui para a gente colocar o arroz. E aí, feito isso, a gente vai colocar o arroz dessa seguinte forma: nesse canal que a gente criou, a gente vai fazer uma barreira de alça a alça da panela, sempre deixando mais ou menos 1 a 2 dedos acima do nível da água, tá? Então, independente do tamanho da panela, a gente vai garantir que a quantidade de arroz colocada vai ser suficiente. Então, feito isso, espalhe o arroz. Colocado o arroz, agora é hora de a gente colocar os frutos do mar, que tem o cozimento um pouco mais rápido. Então eu vou adicionar um pouco de camarão limpo, espalhando aqui. E já vou aproveitar para adicionar também um pouquinho de lula. Agora é hora da gente enfeitar a paella colocando os frutos do mar. Bom, na nossa paella a gente utiliza o lagostim e os camarões. Então, vamos lá na decoração. Agora é hora da gente colocar camarões. Então aqui a gente está usando camarões brancos grandes para colocar na paella. Bom, agora a gente vai terminar de enfeitar com aqueles mexilhões que eu separei. E a ideia de colocar os camarões e os lagostinhos por cima assim, além de dar um enfeite para a paella, ele vai servir para abafar o arroz, então a gente não vai precisar tampar a panela, tá? Agora a gente vai também usar alguns vongole só para dar um enfeite. E para terminar, a gente vai jogar algumas ervilhas frescas por cima para dar um toque. Por último, uma polvilhada de sal nesses frutos do mar que não estão imersos
no caldo. Como que você vai saber que a paella está pronta? Então, o que precisa acontecer para a paella estar pronta? O arroz está cozido e os frutos do mar também, tá? Então, os frutos do mar estando aqui, eles vão cozinhar com vapor. Então, você vai demorar mais ou menos 15 a 20 minutos para essa água secar e os frutos do mar estarem cozidos. Agora, vamos verificar o ponto para ver se a gente já pode desligar. Bom, é isso aí, bem sequinha. Agora é só desligar. A receita completa você vê no site Clique a Gosto. Vamos servir?